Olá, tudo bem? Eu sou Janaína Cerejo, sou professora de redação, formada em pedagogia pela UESB e estudante do mestrado em educação também da UESB. Bom, pessoal, a gente já trabalhou um pouco nas aulas anteriores sobre as competências eh, da redação do Enem, né? E falamos da competência 1, 2, 3 e 4. E agora vamos falar da competência 5, que é um pouquinho mais fácil, é menos cansativa e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então vamos começar. Bom, a competência 5 avalia se você conseguiu elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, veja que essa competência é basicamente a mais diferente de todas e, ao mesmo tempo, pelo menos eu acho que é a mais esperada de todas, né? Porque, como a gente já disse nas aulas anteriores, esse tipo textual, né, o dissertativo argumentativo, é aquele que é cobrado no Enem. Mas, para além de você abordar esse tipo textual, você precisa, ao final do seu texto, elaborar uma proposta de intervenção. Então, nessa competência, vai ser avaliada só essa questão da proposta. Então, deve ser uma intervenção para o problema apresentado pelo tema, que significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentar este problema. Por quê? No Enem, na redação do Enem, sempre vai cair um tema um pouco assim polêmico, um tema que aborde algo que ainda não tem solução, pelo menos no país, né? E sempre vai ser uma questão nacional. Então, dificilmente vai ser uma novidade para vocês. Pode ser até um assunto que vocês não tenham muita propriedade, mas não vai ser um assunto difícil, porque é um assunto que está sempre nas mídias, algum assunto que aconteceu recentemente no país. Então, o tema vai ser sempre este problema, mas este problema precisa de uma solução. Como a gente já disse nas aulas anteriores, não significa que o governo vai acatar a sua decisão, a sua proposta, e que você vai revolucionar o Brasil com isso. Não é isso. É, o que os avaliadores vão tentar identificar é a sua capacidade de argumentar que aquela sua proposta é realmente muito boa, certo? Então, alguns fatores importantes que a gente precisa considerar antes de elaborar e para elaborar essa proposta. A redação normalmente aborda temas complexos, como eu disse, e muitas vezes problemas de difícil resolução, de ordem social, científica, cultural ou política. Então, você vai precisar resolver um desses problemas. Por isso, você pode apresentar as mais diversas formas de intervenção, desde uma sugestão de combate até uma solução efetiva da questão em foco. Ou seja, você pode propor algo que possa solucionar a longo prazo, né? Que seja algo mais assim, um pouco mais complexo, como você pode propor algo mais imediato, uma solução que resolva o problema neste momento, né, do que está acontecendo. Então, como exatamente elaborar essa proposta de intervenção? Demonstre o seu preparo para o exercício da cidadania, para atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. Então, ainda que você tenha ideias muito interessantes, elas não podem ferir os direitos humanos, não podem ser propostas que façam com que esse direito constitucional seja ferido. E essa proposta deve estar relacionada ao tema e integrada ao seu projeto do texto, obviamente. Então, se você desenvolver o seu texto todo em uma lógica, a sua proposta ela tem que estar em consonância com tudo aquilo que você abordou na sua redação inteira. Porque não adianta você falar sobre várias coisas no seu texto e no final apresentar uma proposta que não tem nada a ver com aquilo que você apresentou. Então, responda aos problemas discutidos por você. Então, se você vai apresentar alguns problemas durante a sua redação,
tenha consciência de que esses problemas eles precisam estar respondidos lá na sua proposta, mostrando que isso tudo está articulado, certo? Então, veja que você precisa apresentar uma proposta que tenha a ver com todo o seu texto e que também, obviamente, não fuja do tema proposto pelo Enem. Para elaborar essa proposta, eu vou apresentar aqui 5 passos que você deve responder nessa proposta. O que é possível apresentar como proposta de intervenção para um problema, para o problema, né? Então, o quê? Quem vai executar essa proposta? Vai ser o governo? Vai ser a sociedade que deve executar? Vai ser uma pessoa? Vai ser uma agência? Quem é que vai executar essa proposta que você está fazendo? Como viabilizar essa proposta? Ou seja, como eu vou desenvolver, como essa proposta deve ser desenvolvida. Então, você precisa apresentar alguns aspectos que possibilite ali, né, os sujeitos desenvolverem essa proposta. Qual efeito ela pode alcançar? Ou seja, o que ela vai causar de diferente em relação a esse problema? Por que a sua proposta é realmente tão diferente, né? Qual é o efeito que ela vai alcançar? Que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Isso daí é um pouco mais opcional, mas são recursos que ajudam a gente a justificar a importância dessa proposta que você vai elaborar. Então, pense realmente que você tem um problema nas suas mãos, igual aqueles problemas de família que a gente tenta resolver, ou problema com algum amigo, e a gente não quer que esse problema continue sendo um problema, né? A gente não quer que a nossa relação com o nosso amigo, por exemplo, seja rompida. Então, o que a gente pode fazer para que a nossa amizade mude? Quem deve executar? Quem é que vai fazer essa ação, né? E todas essas outras questões, sempre acrescentando a importância de a gente resolver isso. Às vezes a gente olha para os temas das redações e a gente acha tudo muito complexo, acha que não vai dar conta de fazer as coisas. Quando a gente bota na nossa cabeça para um exemplo da nossa vida real, como, por exemplo, resolver um problema de amizade ou resolver um problema de família ou até de relacionamento, a gente consegue visualizar melhor os problemas da sociedade também, né? E são esses problemas da sociedade, como educação, outras questões sociais, questões políticas, né? A fome no Brasil, o preconceito racial, o preconceito de gênero. Então, todas essas pautas que são problemas que ainda não foram resolvidos no Brasil, existem essas possibilidades de eles estarem ali na nossa prova. Então, quando a gente pensa que aquele problema não é só um problema da sociedade, mas é um problema nosso também, porque a gente faz parte da sociedade. Quando a gente pega esse problema para a gente consegue apresentar algumas propostas capazes de serem executadas, né? Então, é sempre bom a gente olhar nessa perspectiva. E aí eu trouxe aqui um tópico falando sobre desrespeito aos direitos humanos, porque não adianta a gente apresentar várias propostas e que vão ferir os direitos humanos. Como assim? Você não deve fazer uma defesa de tortura, de mutilação, execução e qualquer forma de justiça com as próprias mãos. Isso é, sem a intervenção de instituições sociais devidamente autorizadas, ou seja, o governo, as autoridades, as leis, por exemplo. Incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, de etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica, explicitação de qualquer forma de discurso de ódio voltada contra grupos sociais específicos. Então, se em algum momento você tem dentro de você algum desses desejos, isso não pode ser expresso na sua redação, porque a sua redação ela não pode ferir os direitos humanos.
né? A gente sabe que, na verdade, a gente não deve ferir os direitos humanos de forma alguma, né? Nem na nossa vida pessoal. Mas como estamos falando aqui de redação, você não pode escrever isso na sua redação, porque você vai zerar essa competência se você defender, por exemplo, algum ato criminal, ou se você fizer algum tipo de apologia ao ferimento desses direitos humanos. E aí, para vocês compreenderem melhor um pouquinho, eu trouxe alguns trechos de intervenções, de propostas de intervenções de algumas redações que tiraram nota 0, para vocês compreenderem como é que funciona esse processo de avaliação. Bom, no primeiro trecho, na primeira proposta, diz assim: o tema de todas essas redações era justamente sobre o uso da internet, né, nos dias atuais. Então, a pessoa tratou lá do seu problema e, no fim, disse: para reduzir essa manipulação em determinados locais, deveria ser cortado qualquer sinal de transmissão de internet. Assim, reduziria a influência de certos dados no comportamento desses usuários. Veja, cortar a internet, cortar a transmissão de internet é um ato gravíssimo contra os direitos humanos, porque todo o cidadão tem direito a acesso à internet, certo? Então, como é que nós vamos decidir se eu tenho direito a acessar a internet e você não tem, né? E a minha mãe não tem, enfim, algum parente nosso não tem, sabe? Então, é muito complicado a gente fazer um tipo de proposta desse nível. É uma outra. Uma solução para o problema é privar a internet para pessoas leigas e analfabetas que se deixam levar por qualquer vídeo e foto vista. Vejam que aqui houve, além de ferir os direitos humanos, né, porque estaria selecionando um grupo de pessoas e privando esse grupo de pessoas ao acesso à internet, também existe um certo estereótipo criado, né, um preconceito aí de que pessoas leigas e analfabetas estão aí na mesma caixinha de que não conseguem interpretar vídeos e fotos, e por isso acontece uma certa manipulação dos dados da internet. Vejam que isso é gravíssimo, né? É gravíssimo porque a gente não pode afirmar esse tipo de coisa no nosso texto, dizendo que as pessoas analfabetas não têm capacidade de interpretação. Então, um outro exemplo que tirou nota 0. O último exemplo: no Brasil, as leis são frágeis. Deveriam ser mais rigorosas. Punir pessoas que fazem mal para outras pessoas. Quando digo punir, quero dizer deixá-lo preso sem direitos. Isso também é ferir um direito humano, porque a gente sabe que, enfim, independentemente do crime da pessoa, se ela está em condição prisional, ela tem direitos humanos, né? Ela fica privada da sociedade, mas ela continua sendo uma pessoa que tem direitos humanos. Então, vejam que nenhum desses fragmentos sugeriu morte ou aniquilação, ou, enfim, não sugeriu nada muito grave. Mas os três ferem os direitos humanos porque os três sugerem a privação da internet. E o último, né, um pouco mais grave, ainda fala que a pessoa deveria ser presa e deixar de ter os seus direitos. Então, para o avaliador que está lendo uma redação, ele pode ter achado a escrita da pessoa muito coesa, a ideia que ela teve do início ao fim teve total sentido. Então, a pessoa pode ter ido muito bem nas 4 anteriores competências. E isso é normal de acontecer, né? Assim, eu digo, de ir bem nas primeiras competências e pode ser zerada na última, porque a proposta não teve nada a ver com todo o contexto do texto, ou ainda que tivesse a ver, ela violou um direito humano. Então, se você fizer isso, né, cometer alguma desses deslizes,
você não só vai tirar nota baixa, como vai tirar nota 0 nessa competência. Então, eu trouxe os níveis de desempenho para que vocês pudessem ter um panorama aí das notas. Agora foi. Bom, para você tirar 0, é só você não apresentar a proposta de intervenção, ou seja, você articulou o seu texto todinho lá, ele ficou muito bom, mas você esqueceu da proposta de intervenção. Então, nessa competência, você tira 0 pontos. Então, a sua prova vai valer, no máximo, 800 pontos, porque você já tirou 0 nessa. Então, vejam como só a proposta de intervenção é muito importante. Só ela, sozinha, vale 200 pontos. Então, se você não apresentá-la, ou você apresentar uma proposta que não tem nada a ver com o tema, ou que não tem nada a ver com o assunto, ou que, enfim, feriu os direitos humanos, você tira a nota 0. Os 200 pontos você tira quando elabora muito bem a proposta, né? Quando ela é bem detalhada e está completamente relacionada ao tema e articulada as discussões do seu texto. Então, ela é fundamental. Novamente, eu coloco aqui para vocês não esquecerem que se você não fizer toda a sua redação na estrutura dissertativa argumentativa, nenhuma das suas competências serão avaliadas. Então, ainda que você traga a sua proposta de intervenção, ela não pode estar em outro tipo textual. E isso é tão importante que eu trouxe em todas as aulas, certo? Então, até agora, nós conseguimos concluir todas as competências. Parece, às vezes, um pouco complexo, mas saibam que só de vocês terem noção do que vocês vão ser, no que vocês vão ser avaliados, né? O que você precisa escrever, o que você precisa atingir, só de você ter essa noção e essa compreensão, você já está um passo à frente dos seus concorrentes, porque não é todo mundo que sabe, que exige essas competências todas na redação do Enem. Então, principalmente sobre a quinta, que assim, a quinta competência para mim é uma das mais fáceis de entender. Então, pelo menos essa que foi a nossa aula de hoje. Treinem bastante em casa, tentem desenvolver, peguem temas aleatórios, problemas que acontecem no Brasil, e tentem, na cabeça de vocês, desenvolver alguma solução para isso. Não precisa ser nada muito complexo, pode ser uma proposta de intervenção simples, certo? Mas não deixem de fazer essa proposta de intervenção, porque só ela vale 200 pontos. Então, gente, eu fico muito feliz que vocês me aguentaram até aqui. Eu desejo muito sucesso para vocês nos estudos, na prova, e vocês estão de parabéns. Não estou conseguindo acompanhar todas as redações, mas eu peço que vocês continuem mandando e continuem treinando, e eu espero que vocês tenham um desempenho maravilhoso, certo? Eu deixei aqui o meu contato do Instagram e do Gmail. Sempre que vocês quiserem entrar em contato comigo, eu estarei disponível para vocês, tá bom? Então, muito sucesso e se joguem aí nas competências e vão tirar nota 1000 nessa redação. Beijo, tchau, tchau.